dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez em mais um episódio do Cristocast. Eu tenho muito a te agradecer a companhia de estar aqui ouvindo, assistindo mais um testemunho da glória de Deus. E eu estou muito feliz hoje trazendo uma convidada. Mas antes disso, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Andréa de Amazonas, sou anfitriã aqui do Cristocast e todo domingo às 8 horas da manhã eu estou com um convidado especial aqui dando testemunho, porque afinal de contas nós cristãos precisamos dar testemunho da ação de Deus nas nossas vidas. Então agora eu vou apresentar para vocês a minha convidada muito especial, que é a Dani Conor, que é administradora e cristã. A Dani já começa dando um recadinho ali na câmera. Olá, tudo bem? Convido vocês a todos a ouvir esse bate-papo muito descontraído e alegre, né? E muito grata pela oportunidade de falar de Deus. Então, compartilha, curte e fica aqui com a gente. Dani, obrigada pelo teu tempo aqui com a gente. A gente sabe que vir aqui em frente às câmeras, contar a nossa história não é fácil, né? É sempre um desafio. Então, faço muita questão de agradecer todo mundo que vem aqui e se dispõe a falar de Deus. Porque eu acredito que do lado de lá sempre tem alguém que vai ser alcançado pela história de quem vem aqui. Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Andréa, pela oportunidade. Dani, eu queria muito começar sabendo sobre um pouco da tua história. Tu sempre fostes de família cristã, como isso se desenvolveu em ti? Sim, sempre fui de família cristã, né, desde de berço. A minha mãe é professora de ensino religioso, né, então não tinha como ser diferente. Eu sou afilhada de um padre, né, então assim, a gente cresceu nesse ambiente muito religioso, muito harmonioso, onde nossos passeios de domingo à tarde eram um seminário, né? Aquele cenário de cantorias, de oração. E estudei em escola religiosa, né? Boa parte da minha vida, de ir à missa aos domingos, de comunhão, de receber todos os sacramentos, né? Então, a gente é sim de família cristã e eu passo isso para minhas crianças também, dar continuidade, né, na história das nossas vidas. Como foi na tua infância? Tu sempre tivestes um sentimento, aliás, uma clareza da existência de Deus, ou isso veio se amadurecer em ti já mais tarde? Não, eu sempre tive, né, e assim, eu digo que o meu despertar foi muito bem cedo, né, com 9 anos eu estava já na 4ª série, né, numa escola em Castanhal, que é o Colégio São José o nome, e a professora, ela era assim uma educadora e ela era uma senhora já para aquela turma. E ela falava muito de Deus, né? E fazia as orações, ela fazia uma oração que eu carreguei de lá até aqui, né, hoje, todos os dias da minha vida, que é a oração de São Miguel Arcanjo, que a gente rezava de manhã cedo, todo mundo junto ali, aquelas crianças, e eu fui despertando ali, né? Claro que com o amadurecimento a gente vai fortalecendo isso, né? Eu acho que com a maternidade, a minha ligação com Deus, ela fortaleceu ainda mais. Já era forte, mas quando a gente vê, né? Eu acho que todo mundo que é mãe percebe, tem esse mesmo sentimento. Quando a gente vê aquele serzinho que nasceu do teu ventre, né? De falar, meu Deus. Então, foi assim, a maternidade, ela trouxe esse sentimento mais profundo, né, para o meu coração e para a minha vida. Né? Então, tão gostoso que foi esse sentimento que eu tenho 3 crianças, né? Então, assim, sempre com a mesma
gratidão, né, de ver aquele serzinho para tu conduzires, né, para a confiança que Deus deposita em ti, né, para te dar um ser para cuidar, para criar, para educar. É incrível, né? Eu gosto de contar sempre, a minha filha ama essa história, que quando ela nasceu, quando eu botei ela aqui assim no peito, né, na maternidade ainda, eu ficava contando quantos dedos ela tinha, o tempo inteiro. Ficava contando, será que eu contei certo? Será que minha filha tem todos os dedinhos? E ficava olhando as falanges e aquela unhazinha tão pequenininha, né? E como Deus é perfeito, que cuida de todos os mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É muito incrível. Então, e ainda na infância, como era o teu comportamento assim em relação a Deus? Eu lembro que eu criança, era muito claro para mim a existência de Deus, mas não era algo que eu soubesse passar para outras pessoas. Não sabia. Eu sabia, para mim era natural, como se fosse... A gente quando criança, a gente consegue passar, eu acredito, assim, de uma forma tão sutil que hoje a gente mais madura, a gente consegue perceber. Eu morava numa cidade aqui pertinho, né, aqui em Castanhal, em um bairro que hoje a gente infelizmente não vê mais isso nas ruas, né, as crianças brincando, correndo, pulando. E a minha rua lá em Castanhal era uma rua muito alegre, muito dinâmica, eram muitas crianças. E nós, como nós somos 3 irmãs, era a casa das meninas, né? Então, as nossas amiguinhas ali estavam sempre ao nosso redor, brincando, conversando. E a mamãe, muito sábia, ela percebia que tinha, eu acho assim, ali naquele meio, poderia ter alguma criança que tivesse essa, não essa... a família um pouco mais parecida com a gente, então ela agregava, né? Ela trazia, porque aquela criança que vivia na rua, por que fica na rua, né? Então o que ela fez? Ela agregou essas crianças todas e ela formou ali naquela rua uma reunião. Ela fazia uma reunião semanal. Ela falava: reúnam os amigos de vocês, vamos reunir aqui no pátio de casa e vamos conversar sobre Deus. Vamos falar sobre Nossa Senhora, vamos falar sobre a bondade, vamos falar sobre o amor ao próximo. E, Andréia, aquilo era incrível. Hoje eu encontro essas amigas, né, todas hoje mulheres, casadas, mães de família, e elas falam que isso é uma lembrança que todas elas carregam. Que lindo. Que não marcou só a minha vida e a vida das minhas irmãs, marcou uma geração, né? Então, assim, ali a gente falava de Deus, ali a gente sabia como se portar quando a nossa mãe não tivesse perto, por exemplo, porque ali a gente cuidava das nossas amigas, a gente não brigava, a gente não chamava palavrão. Então, assim, aquela reunião fez um bem tão grande para todas aquelas crianças daquela época, né, daquela geração, que cada um foi tocado de uma forma diferente. E nós éramos muito crianças, né? E depois nós viemos morar para cá, para Belém, né? Meu pai veio transferido e eles sentiram muita falta. Essas crianças, pelo que eu saiba, todo mundo conduziu a sua vida direitinho, né? Tipo, ninguém foi para outro lado, né? De crime, de coisas ruins. Mas a gente sabe que a gente faz a diferença, né? Que a gente fez a diferença. Tanto nós 3, né? Quanto a minha mãe, nessa sabedoria, né? De agregar ali. Então, assim, eu tive uma infância muito serena, muito tranquila, né? De ir à missa, de ir para catequese. Nossa, tinha... depois da catequese, a gente gostava tanto. Depois, o que é que nós vamos fazer depois da catequese? Tem a perseverança, que era o grupo já dos maiorzinhos, né, dos pré-adolescentes, e sempre com o mesmo propósito, da gente fazer as orações. Eu lembro muito das orações que nós fazíamos a cada refeição lá em casa, né, que a gente, ao redor da mesa, a gente cantava uma música, né, e coisas assim que hoje a gente... Por mais que a gente tente trazer, parece que fica um pouco mais distante do que era,
Porque hoje eu faço com as minhas crianças, mas não é uma coisa diária, né? É mais um domingo que a gente reúne, porque pela correria. E na minha casa, quando criança, não, sempre acontecia. Né? A minha casa era rodeada de freiras, de padres, né? Porque a minha mãe fazia parte de grupo da igreja. E era muito gostoso, assim, de conviver naquele ambiente, né? Era segurança, né? A Assim, segurança. seguro. A segurança que Deus nos proporciona, né? Isso. E a tua mãe, além de participar da igreja, tudo, ela servia ao Senhor dentro de casa. Dentro de casa. Com os vizinhos, né? Com os amigos das filhas. Muito legal. Isso é muito bacana, porque eu sempre falo assim que a gente tem condições de servir ao Senhor com o que nós somos, com o que a gente tem disponível ali, né? Ainda que seja dando uma palavra com alguém, né? Não precisa de muito, né? É só da forma que você escuta alguém atentamente, já é uma forma de estar servindo a Deus, né? Porque às vezes tu escuta, mas escuta aleatório, escuta não dando atenção, mas hoje as pessoas elas estão muito assim, quando tu escuta e que tu responde o que realmente aquela pessoa estava te contando, eu disse, nossa, mas tu estavas prestando atenção? Tava, porque a gente sabe a importância, né? Então, assim, Deus está nas pequenas coisas. Eu acho numa escuta ativa, de um copo de água que tu dá com amor para alguém, né? De não reclamar, de agradecer sempre, tudo. Então, assim, eu acho que a gente vai fazendo a diferença, né? A gente vai fazendo a diferença. E a minha vida inteira foi conduzida nesse propósito. Tu tivestes em algum momento da tua vida dúvidas sobre Deus, sobre, sei lá, coisas que aconteceram fora do teu controle, que tu questionou, ou isso sempre foi muito bem resolvido, assim, na tua cabeça? Sim, teve. A gente vira e mexe, a gente tem, né? Alguma coisa que fica assim, mas ao mesmo tempo que eu quis pensar, eu logo vinha a explicação, né? Assim, uma frase muito clássica, que Deus não te dá nada que tu não pode suportar, né? É assim, quando eu engravidei da minha terceira, eu posso chorar? Sempre, porque eu também vou junto no Quando embalo. eu engravidei da minha terceira filha, né, que é o presente de Deus na minha vida, eu fiquei assim, falei, Deus, outra criança. E ao mesmo tempo eu pensei, eu falei, não é, eu vou suportar, se ele me deu é porque eu dou conta. E eu te falo, Andréia, a maternidade é o que eu tenho de melhor. Com certeza, com certeza. Então foi assim, esse único momento. E tudo que eu falo e eu repito, a minha vida está nas mãos de Deus. Sempre. Amém. Sempre. Em todos os meus planos, os meus projetos, as minhas viagens. Eu ando muito de carro, né? E moro distante do centro e tenho que fazer algumas demandas no centro. Trabalho em Mosqueiro, então é o meu momento muito presente com Deus, é quando eu estou no carro, sozinha aqui. Aí, às vezes, eu saio de casa, então, quando eu estou com as crianças, tu vai só? Eu falei, não, eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu estou com Deus sempre na minha vida. Então, eu não tenho medo. Eu costumo dizer que eu não tenho medo. Nossa, mas tu não tem medo de ser assaltada? Não, não tenho medo. Porque é muito forte isso em mim. Eu não vou ser assaltada, não se preocupe, eu vou pegar o carro onde estiver estacionado. Então, eu tenho essa convicção e essa certeza e essa entrega. Porque não é só da boca para fora. Não é. É não do coração, lá de dentro. E eu venho conduzindo a minha vida diante de muitas dificuldades, porque quem não tem, né? Sim. Nós temos lá
os altos e baixos, as dúvidas, as incertezas, os porquês, mas vem sempre a calma, né, de que não, está no controle, Deus está no controle. É curioso a gente falar sobre isso, sobre essa segurança que Deus nos dá, porque antes de vir para cá tava uma super chuva, Sim. né? E eu tava na sacada do meu apartamento, olhando para a chuva, pensando em sair, né, naquela tempestade, mas eu mudei tem pouco tempo para lá. A casa, o apartamento que eu morava antes, batia uma chuva. Essa chuva forte, essa tempestade, me assustava lá. Era muito forte, batia de frente, era bem, às vezes assustador, sabe? E agora, onde eu tô, eu consegui ver a tempestade e não ter qualquer medo dela. Então, quando eu vi a chuva e aí eu estava na sacada decidindo se eu ia sair na chuva ou não, eu fui até lá e eu senti a mão de Deus dizendo que eu estava segura, sabe? E não é assim, não é fácil você sentir isso com tanta clareza. É só realmente quem se permite sentir, ouvir ali Deus falando. Sim. Né? Eu me vi na tempestade, vendo a tempestade acontecer, mas muito segura de que Ele estava comigo. Né? E É exatamente assim. A gente, quando entrega o coração para Deus, a gente enfrenta as tempestades de uma outra forma, não é isso? Exatamente assim. É bom a gente bater esse papo com alguém que compreende tão bem, né? Essas coisas, eu acho muito bacana. E quando eu encontro alguém, né, que pensa assim um pouquinho parecido, que tem os mesmos propósitos, né? Eu vejo muito ali onde eu trabalho, né? Eu trabalho em um centro terapêutico, né, para dependência química e álcool. E eu tenho ali uma equipe inteira que a gente busca, né, incansavelmente recuperar aquelas vidas ali, né? E entre um ou outro da equipe, a gente troca muito, né, essa ideia de que às vezes tem uns que falam assim para mim: nossa, Dani, parece que tu usa as palavras certas no momento certo, acalma, né, aquele momento tão aflito. E aí eu falo, não, foi Deus, né? Eu peço antes que Deus coloque as palavras certas, o Espírito Santo, porque a gente precisa ser agente transformador da vida das pessoas, Sim. né? E a gente precisa buscar esse propósito de fazer o bem sem olhar a quem, Sim. né? De conseguir a empatia, que hoje é tão difícil de as pessoas terem, de se pôr ao lugar do outro, não é mesmo? Então a gente, quando coloca Deus na direção, as coisas fluem, acontecem. Eu acredito muito que você ser próspero é você ser bênção na vida de alguém, né? E não estou falando de só bênção financeira, estou falando de você Sim. ser bênção de diversas formas. Às vezes você só ser acolhida já é você ser, Sim. né, bênção de alguém, você conseguir acolher alguém, enfim, dar atenção, estender a mão, né, ser o colo que acolhe. Sim. Você já está sendo próspero, já está sendo bênção. E o genuíno, né, sem esperar nada em troca. A gente não pode esperar nada em troca, é fazer o que está realmente no teu coração, né? Dani, e com certeza tu já deves ter experimentado, ouvido muitos testemunhos. Tu tens um testemunho teu especial? Tenho sim. Conta pra gente. Tenho um testemunho e voltando lá ao gancho da professora, né, que me fez essa bondade de me apresentar a São Miguel Arcanjo, né? Eu estava até escutando esses dias que os arcanjos, os anjos, foram as primeiras criaturas que Deus criou, né? E aquela oraçãozinha simples, né, do Santo Anjo, né, que a gente ensina para as crianças, que fica ali na memória. E eu
levei a vida inteira essa proteção de São Miguel Arcanjo comigo, em todas as tribulações, em todas as dificuldades. Eu sempre São Miguel Arcanjo, então tudo que eu tenho tem São Miguel Arcanjo na minha carteira, enfim. Em todo lugar. Em todo lugar. E aí agora em 2021, né, bem recente, eu passei por uma situação bastante delicada de saúde, onde mais uma vez eu invoquei São Miguel Arcanjo, né? E assim, na verdade, eu não imaginava nem a dimensão do problema. Como tu pode compartilhar com a gente? Posso. Foi no iniciozinho de junho, dia 4 de junho de 2021. Eu estava em casa com a minha família e depois do almoço comecei a sentir uma dor muito forte, que eu não conseguia dizer aonde era. Doía tudo, aquele desconforto. E achei que pudesse ser alguma coisa da comida. Tomei um chá e deitei. Passado algum tempo, a dor foi só aumentando, e eu comecei a sentir a perna direita. Eu falei assim, nossa, acho que isso é a crise de apêndice, né? Fiz alguns contatos com alguns amigos. Vamos para a emergência. Chegamos na emergência, fiz todo aquele primeiro socorro ali, eu queria que passasse a dor. Então, mediquei para passar a dor e o médico fez o exame lá, fez uma tomografia e demorou. Na volta ele falou assim, olha, tu vais precisar ficar porque a gente vai precisar operar, né? Você está realmente com uma complicaçãozinha no apêndice, mas eu vou fazer um contato com um cirurgião oncológico, porque ele vai estar disponível e tal, enfim. Eu fiquei com aquela pulguinha ali atrás da orelha, mas entreguei para São Miguel Arcanjo. Falei, eu imaginei, eu vou ficar 2, 3 dias no hospital e tá tudo certo. Aí no outro dia, a cirurgia aconteceu. Eu já passei por tantas anestesias, mas a anestesia geral, ela me dá um desconforto muito grande. Mal-estar depois do efeito da anestesia, muito mal-estar. E fiquei ali no hospital. Só que antes de ir para a cirurgia, o anestesista veio comigo e o cirurgião também. É claro que eles muito éticos, né? Eles não iam expor o que eles estavam imaginando, a impressão diagnóstica, nada. Eles só me disseram 3 possibilidades. Uma, que poderia ser uma cirurgia simples, por vídeo, né, que realmente é a mais convencional hoje, né, não é mais barriga aberta, apêndice como era antigamente. Por vídeo, uma cirurgia muito simples. Caso a complicação acontecesse, poderia sim fazer de barriga aberta. E, na última hipótese, eu poderia sair com uma bolsa de colostomia. Aí eu falei, meu Deus, eu estava bem de manhã. Ontem de manhã eu estava bem. Então, assim, no piscar de olhos, a minha vida tinha se transformado, assim, né? Eu tinha mudado a logística das crianças, eu tinha deixado eles em casa, aos cuidados de familiares, achando que eu ia na emergência ver o que e logo voltava, né? Acabou que eles tiveram que ir para a casa da minha mãe. E ali fiquei, Andréia, no hospital, achando que eram 2, 3 dias, fui ficando. Já tive alta, acho que no 9º dia, ainda saí com um dreno. Tem que ficar com esse dreno, tinha muito sangue ao redor do teu abdômen, a barriga muito distendida. E tem que ficar em observação, ver a questão do sangue, perdeste muito sangue. Nossa, por isso que a gente pediu para que tu ficasses todo esse tempo no hospital. E saí com um dreno. Eu não queria ir para casa com um dreno, porque eu não queria assustar as crianças. Sim. Né? Uhum. Quando a gente é mãe, a gente pensa tudo sempre nos filhos. E aquela bolsa, né, penduradinha aqui em mim, cheia de sangue, o tempo todo drenando, tinha que limpar e tal. Passado, acho que uns 15 dias da cirurgia, eu ainda estava com dreno, eu tirei o dreno, e no outro dia eu fui para o retorno já com o resultado da biópsia, porque eu lembro que quando ele mandou o resultado para a biópsia, ele tinha falado para o meu esposo que tinha que ser com urgência, não era para deixar para outro dia, né? Então tinha que ser logo por conta do tempo. E aí quando eu fui para a consulta com o cirurgião, né, oncológico, que é uma pessoa fantástica,
ele, quando abriu o exame, assim, como se ele só tivesse tido mesmo ali a confirmação do que ele já tinha suspeitado, digamos. Aí ele falou, ó, tá aqui. Tu estavas com câncer, Dani. Meu Deus. Falei, sério, doutor? Era, mas foi assim, a gente fez uma cirurgia que a gente tirou tudo, a gente vai te acompanhar até, né, um tempinho, e vamos muito de perto. Então, assim, nesse primeiro momento, químio, rádio, eu tava só, eu achei que era uma coisa tão simples que eu fui só para consulta. Sabe quando parece que tu paras assim, falei, meu Deus, olha o que eu passei. Sim. Né, e ao mesmo tempo eu vim, assim, veio claramente assim na minha cabeça a imagem de São Miguel. Porque quando eu entrei na sala, eu falei assim, me livra de mais esse combate. Por favor. E aí eu falei, mãe, o São Miguel me tirou desse combate mesmo, né? Porque seria um combate, né? Um câncer silencioso, que é aí pertinho já do intestino, Sim. que a gente vê tantos casos, né? Que já demoram uma descoberta, muito perigoso. E hoje eu tô aqui contando essa história, né? Glória a Deus. Muito grata. Faço esse acompanhamento muito de perto. De 3 em 3 meses a gente faz toda uma bateria de exames. Agora, início do ano, já precisei retirar a vesícula, mas foi também super tranquilo. E grata, muito grata, né? Porque a gente tem que contar, a gente tem que testemunhar, né? Que para Deus não é impossível. Né? E eu estava num momento de tanta paz, né? Apesar de ter sido tudo muito rápido. Eu fui pro hospital em paz, né? Porque eu sabia o que estava acontecendo comigo naquele instante. Mas na minha cabeça era uma coisa muito simples. E no final tinha essa complexidade toda, né? Eu ia te perguntar justo sobre isso. Assim, porque em situações assim, às vezes a gente fica com muito medo, né? Com muita insegurança. Especialmente a gente que é mãe, começa a pensar muito nos filhos. Tu te sentiu mais segura ou tu tiveste esses medos, assim? Porque a gente agora há pouco estava falando, né, do quanto Deus nos dá uma segurança diferente para enfrentar as coisas. Não, André, eu fui muito segura, no entanto eu falei, gente, para as crianças, eu reuni os 3 na sala e falei, a mamãe está com dor, eu preciso saber o que a mamãe tem. Provavelmente a mamãe está com uma crise de apendicite. Se eu ficar longe de vocês, é no máximo estourando 2 dias. Então, assim, eu saí firme, segura de que seria isso, né? Em nenhum momento, assim, eu me desesperei e tal. Não, eu sabia o que estava acontecendo, mas não imaginei que... No entanto, quando eu falava com eles por chamada de vídeo, a pequenina dizia assim, você disse que eram só 2 dias que você ia ficar. Eu falei, era, filha, mas precisou ficar mais tempo, um pouquinho. Meu Deus. Não é do jeito que a gente quer, né, e tal. Não, mamãe. Eu falei, não, mas não. Aí, então ela ficou com a história dos 2 dias. Sim. E eu já voltei para casa já no 9º dia, eu acho. Eu nem sei mais as contas, mas era mais ou menos isso. Eu passei bastante tempo internada, né? Até mesmo realmente eu ficar bem para voltar para casa. Eu ia justamente também te falar agora sobre por que vale a pena crer, né? Porque você crer, eu brinco, brinco não, assim, é verdade, a gente não perde nada crendo em Deus, a gente só ganha, né? Só ganha, é incrível, é incrível, por tudo do que a gente já falou, né? Pela segurança, enfim, pela entrega mesmo, né? A gente só ganha nos mínimos detalhes, né? Nós só ganhamos. Quem vive uma situação de saúde, assim, o que tu dirias para essas pessoas? Não perder a esperança, né? Não perder a esperança, porque tem essa máxima que para Deus nada é impossível e é tudo na hora dele, né? Tudo é na hora de Deus. A tua cura, se tu tiveres que partir, é tudo na hora de Deus. Eu acho que quando a gente tem essa entrega, morreu, era tão jovem, morreu, tá,
era a hora, era o momento. Né? Eu tenho muito isso comigo. Porque às vezes a gente se pergunta, né? Mas o propósito é de Deus. Nós estamos aqui para esse momento e eu acho que é justamente essa leveza, de estar doente, mas não carrega esse peso da doença. Vamos ficar tentando. É muito difícil, né? Mas tentar ter leveza nas coisas. Eu acho que para poder administrar melhor os sentimentos, né? As emoções, que fica tudo muito mais aflorado. E eu estava até vendo outro dia, assim, que às vezes a gente tá doente, aí quer buscar, quer se confessar, quer correr, quer ir para a igreja, passar a vida toda sem ir na igreja, aí acontece alguma provação, aí tem que ser paulatinamente, né? Devagarinho. Porque Deus, ele não procura os perfeitos, ele quer os disponíveis, né, Andréa? Isso. Os corações disponíveis. Porque às vezes as pessoas, mas eu não sou. Eu não tenho essa intimidade com Deus. Deus não. Eu sou muito errado. Eu sou muito isso. Não, esquece as tuas imperfeições. Vai atrás da tua disponibilidade. Busca na tua disponibilidade de abrir teu coração, né, para esse momento. Assim, eu visualizo que a maioria das pessoas que acabam buscando a igreja ou buscando a Deus mesmo são pessoas que estão sofrendo por algum motivo. Quando o ideal seria que a gente estivesse bem para cultivar esse relacionamento, não no sofrimento. Sim. Sofrimento sempre é pior, né? E que tem tudo ali disponível para a gente buscar ter esse relacionamento com Deus, mas a gente deixa para quando as coisas ruins começam a acontecer. Justamente. Né? E é um recado que eu acabo sempre tentando deixar, assim, o quanto Deus está ali esperando que a gente só diga, assim, que tô aqui. E se entregue, né? E se entregue. É a entrega. Mas a gente entende também que tem o despertar de cada um, né? O momento de cada um. Isso também eu costumo respeitar muito. Por isso que eu falo de Deus. Na minha vida foi assim. Então, de repente, na tua pode ser também, porque a gente às vezes tem a questão da técnica, né? Da ciência e tal, mas já buscar-te Deus, que é o primeiro que a gente tem que buscar e geralmente deixa por último, né? Pois é. Deixa por último. Na minha história, foi mais ou menos assim. Apesar de crer em Deus desde sempre, mas quando eu passei pelo meu deserto, eu fui buscar outras coisas primeiro. Né? E fui em médico, fui nisso, naquilo. Quando nada deu certo, eu falei, quer saber? Deixa eu me resolver, eu e Deus. E aí foi quando começou realmente uma transformação. Né? Não estou dizendo que as outras coisas não funcionam. Funcionam sim, inclusive Deus capacita os homens para que eles curem, né? Para que eles sejam médicos, psicólogos e assim por diante, que é muito válido, né? Que a gente busque esse tipo de cuidado também. Mas se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Ele, é uma cura da alma que nenhum homem pode dar. É muito diferente. Eu não sei se tu te sentes assim, mas quando eu estou conversando com alguém que não tem essa experiência, ou não busca ter, vamos dizer assim, né? Que é óbvio, eu também estou aprendendo ainda. Mas quando eu converso com alguém que não é, eu me sinto meio boba, assim. Eu fico pensando, nossa, a pessoa deve estar pensando que eu sou meio louca falando essas coisas, né? Porque é uma outra experiência de vida, realmente. Eu sempre fui muito agitada, muito no imperativo, muito brava às vezes, sabe? Eu vou, eu faço.
E hoje em dia eu costumo dizer assim, eu não sou uma pessoa calma, eu escolho ser calma porque eu vejo que é como Deus me quer. E não é fácil. A gente não ter vontade de brigar com o outro, não xingar de volta, não, né? A gente escolhe ter uma vida assim, mais segundo a palavra, né? Segundo os ensinamentos de Jesus. Mas não é fácil, né? Não, não é fácil. E a gente tem, mesmo com toda essa intimidade com Deus, nós também temos as nossas falhas, né? Sim. Temos as nossas falhas, porque tem gente que conversa comigo e fala assim, nossa, Dani, tu és perfeita. Não, eu não sou perfeita. Eu tenho muitas falhas e a cada dia a gente vai reparando isso. Porque Deus dá todos os dias uma nova chance, uma nova oportunidade de tu seres melhor. Exatamente isso. Eu todos os dias eu busco, Andréia, ser melhor. Já errei muito, já magoei pessoas, já feri. Né? E hoje a gente busca não ser igual, não pedir perdão, porque Deus te quer bem, né? E te dá essas chances a cada dia de só saberes aproveitar as oportunidades que Ele te dá a cada amanhecer, a cada despertar. Né? Você tem ali uma nova chance de fazer tudo diferente. Se ontem não foi, né? Se ontem tu te aborreceste por uma coisa tão pequena, né? Hoje vamos tentar aquele uma besteira tão, né? E a gente tenta se reparar, se corrigir para viver mais próximo do que Deus quer pra gente, né? Tu tens 3 filhas? 3 meninas? Não, um menino. Tenho um menino e 2 meninas. 2 meninas. Isso. Qual é a idade deles? 14, 9 e 6. São idades bem distintas, assim. Pra todo mundo falar, nossa, 3 filhos, E para aumentar o grau de dificuldade, eu fiz em 3 fases distintas. Pois é. São 3 fases e são 3 pessoinhas que me arrancam o melhor que eu tenho em mim e que me ensinam muito. Muito. Com a mais velha, a gente tem um diálogo muito mais, assim, profundo, né? Até pela idade. E aí, algumas interrogações, né? Até da própria fase. E eu falo para ela, Deus te ama do jeitinho que tu és. Do jeitinho que tu és. Não pense que tem, mãe, não. É do jeitinho que você é. Só abre seu coração. É do jeitinho que você é. Como tu conduzes os 3, assim, nessa... Porque é tão distinto, assim, as idades. Com certeza, uma forma diferente para cada um. Eu tenho um momento com cada um, né? Assim, às vezes a gente está todo mundo junto, mas eu sinto a necessidade de estar próximo de cada um. E eles sinalizam, né? Eles são muito transparentes, assim. Eles são crianças que a gente percebe. Com a mais velha, a gente está mais próxima, porque hoje ela demanda um pouquinho mais de mim. Né? Mas não que eu deixe os outros de lado de jeito nenhum, até porque o amor ele multiplica, né? Ele não divide, ele multiplica mesmo. Então eu consigo, é muito gostoso, mas é malabarismo, né? Sim. Mas é muito gostoso. E eu atendo ali os 3 com a mesma imensidão, com o mesmo amor, com o mesmo diálogo. Faço questão de pôr para dormir, de colocar para rezar, de agradecer o dia hoje. E eu sou muito de pedir para que eles façam as orações espontâneas. A oração que vem do coração, né? Claro que a gente faz a oração do Pai Nosso, né? Que é universal. Eu gosto muito do Pai Nosso cantado. Eu peço para que eles sempre invoquem o anjo da guarda deles. Mas a gente é muito em casa da oração espontânea, aquela oração que vem do teu coração, da tua sinceridade, né? E eles fazem pequeninos. A pequenina, então, faz umas orações que tu ficas assim, meu Deus. E ela surpreende, sabe? Ela faz umas orações muito, muito... recentemente, vai fazer 2 anos,
eles perderam bem pertinho a bisavó e depois o bisavô. Foi assim, em 7 meses, que eram os avós do meu esposo. Porque eu mesma não tive contato com o avô, né? E eu tenho, assim, um carinho por avô e por avó. É uma coisa, assim, incrível. E sorte de quem conviveu, né? De quem tem a sabedoria. E os meus filhos conviveram com eles, com os bisavós. E nós éramos muito próximos, porque eles moravam ali um pouquinho mais perto da gente. E vira e mexe a gente estava lá. E ele acabou, ela indo e depois ele. Então a pequenina, ela tem assim hoje uma ligação, sabe? Ela falou, mãe, a Bisa está mesmo no céu? Ela se interroga, né? Eu falei, está mesmo no céu. E mãe, eu falei, filha, é a oração, é do jeito que você imaginar. É do jeito que o seu coração é muito pequenina para te explicar toda essa imensidão. E ela diz, ela falou assim, mãe, hoje eu vou rezar para sonhar com a Bisa. No outro dia ela falou assim, eu sonhei com a Bisa, mamãe. Meu Deus, que lindo. Eu sonhei com a Bisa. Então, assim, da questão da fé, né? Que é dessas pequenininhas coisas, assim, que a gente já vai mostrando, né? Outro dia ela falou assim, mamãe, o que é a fé? Aí eu falei, nossa, como eu vou explicar para a Júlia o que é a fé? Aí eu falei, filha, quando tu estás no clube, que tu te joga lá da piscina altona, e tu tá lá, e tu te joga porque é o teu pai que tá lá embaixo te esperando. Tu não te joga sem medo? Aí ela fala, mamãe, eu me jogo sem medo. Aí eu falei, pronto, aí está a fé. Que Quando lindo. você tiver grande, que você tiver uma dificuldade, você tiver que se jogar nos braços de alguém, é de Deus, filha. É a fé. Eu entendi. Agora eu entendi. Então, a gente vai, na linguagem deles, né, mostrando o caminho. E apesar da dificuldade, né, Andréia, hoje, eu não sei qual é a idade da tua criança. A minha fez 10 agora. Mas a gente vem enfrentando, né, umas dificuldades, desafios. Né, uns desafios muito grandes. Do quanto de informação que essas crianças recebem diariamente. E ruins, né? E ruins. Eu estava anteontem ainda conversando com uma amiga sobre essa questão de segurança nas escolas, né? Com tudo isso que tem acontecido. E a gente estava falando sobre isso porque tem os amiguinhos da minha filha, ela já tem 10 anos, que estão muito nervosos, muito ansiosos, muito até apavorados com as ameaças que têm acontecido, né? Então, imagina crianças tão pequenas se questionando o que elas podem fazer se entrar uma pessoa para fazer mal para elas na escola. E não gosto nem de falar o que eles estavam cogitando fazer, pensando em se proteger. A gente vê, são crianças, não era nem para estar pensando sobre isso, né? Mas eu me surpreendi porque minha filha estava me contando o que os amiguinhos estavam falando que iam fazer. Ela estudando uma escola católica. E aí eles estavam falando assim, a gente vai se esconder lá onde o padre fica, que é na capela. A gente vai lá para a capela, porque lá Deus protege. Mas também tinha os que diziam que ia para a cantina, porque na cantina tinha faca. Imagina, crianças falando isso, não iam saber nem o que fazer, né? Sim. Mas é o tamanho medo, né? O tamanho nervosismo, assim, que eles têm passado. E eu conversando com a minha filha, como é que você está se sentindo sobre isso? E o tempo inteiro eu falando para ela, vamos orar, porque Deus protege, Deus está com você, vai com Deus, né? Quando sai para a escola, faço questão de abençoar. Então, de alguma forma, eu acho que ela sentiu segurança nisso. Sim. E aí, quando eu perguntei para ela como ela estava se sentindo em relação a isso, ela falou assim, você não diz que Deus está comigo? Aí eu disse, digo. Então pronto, então não vou ter medo. Só que ela falou isso, aí depois de um tempo ela voltou e falou assim, mamãe, mas aquele dia posso ficar em casa? Eu digo, pode, filha, vamos ficar em casa para você ficar mais tranquila.
Mas por que eu estou te contando essa história? Porque primeiro somos nós, enquanto pais, que precisamos passar isso para os filhos, né? Para as nossas crianças, a segurança que eles podem ter em Deus, entregando a vida para Deus. Até porque são crianças pequenas, mas daqui a pouco já são adolescentes. Piscou, já é adolescente. E são outros questionamentos, né? E quem dera, assim, os adolescentes conseguissem passar pela fase dos questionamentos sem se afastar. Sim. Porque a maioria se afasta, né? Se afasta. Infelizmente, né? É. E aí fica ali, parece que um vai passando para o outro, né? E eles acabam ouvindo muito mais a eles do que a gente. Eu tipo, falo assim que eu não tenho esse problema, né? Porque assim, eu percebo essa aproximação muito grande deles com a gente. Então, por exemplo, nesses conflitos, né, dessa semana, a gente começou a semana, eu sentei no domingo à noite, eu sentei com os 3 e disse, a gente vai enfrentar isso juntos. A gente não vai deixar de ir para a escola, vamos confiar na segurança que a escola está oferecendo, vamos, de repente, tudo isso não passa de maldade, que a internet, que eu sempre falo para eles, a internet ela tem um lado bom, que a gente vai fazer um trabalhinho, vamos pesquisar, vamos ver a fonte. Então, a internet tem o lado bom, mas a internet tem um lado muito sombrio. Eu sempre coloco isso assim muito claro. E a gente, de repente, vamos dizer que isso é só realmente o lado sombrio da internet, né? De notícias falsas da gente. Aí, não, mamãe, não é notícia, são fake news. Não, realmente são fake news. Mas, mãe, quinta-feira, tudo certo, vamos para a escola. E eu preciso fazer eles acreditarem que está tudo certo, sabe? Sim. Porque deixa eu acreditar que pode não estar certo. Porque já a gente aguenta mais, né? A gente aguenta mais. Então, eu digo, não, tá tudo certo. Só que aí, como eu te falo, eu falei agora até pro meu esposo, Deus é assim, sabe, de tudo. A pequenina adoeceu hoje, a mais velha também, gargantas são super arriadas, só foi hoje o menino para a escola. E ele, mãe, tomara que eu também não adoeça. Tá na mão de Deus, filho. Tá na mão de Deus. Então, se tiver que adoecer, realmente não vai para a escola e de repente casa tudo e acalma mais o coração, né? Tu sabes que a gente está conversando aqui e sobre essa segurança, essa proteção, e veio muito no meu coração para puxar isso para ti, assim, para a gente conversar sobre isso, sobre São Miguel. Eu acredito muito em São Bento, eu sou devota de São Bento também. Para mim, ele é meu protetor, já me protegeu. Tem situações que aconteceram assim que, se eu contar, vão dizer que é sobrenatural, mas eu tenho certeza que foi São Bento me protegendo. E eu imagino que tu tenhas esse mesmo tipo de experiência com São Miguel, pelo tamanho da tua devoção, que a gente percebe assim. Quem é São Miguel para ti? E o que tu acreditas que ele pode fazer? Assim, quando eu falo de São Miguel, assim, o príncipe da milícia celeste, né? Que está ali, ele era o protetor, ele era o guardião ali do Pai Eterno. Então, os 3 arcanjos, né? Ele tinha, digamos assim, a sua característica, porque hoje eu falo assim, quando eu falo para as crianças, que eu trago muito para a linguagem deles, eu digo assim, ele era o mais corajoso. São Rafael, São Gabriel estavam ali também, mas o São Miguel ele era o mais proativo. Né? E assim, hoje eu tenho tanta certeza de tudo que São Miguel fez na minha vida. E o mais interessante, Andréia, que eu vou até te trazer isso agora, é que agora na época da pandemia eu tive 2 pessoas muito amadas e queridas que adoeceram. E eu faço diariamente a novena de São Miguel,
que no YouTube, né, com o Instituto, que tem o texto do combate, né, e a gente fica ali. E na época da pandemia, eu fazia diariamente aquele texto, quando essas duas pessoas, uma foi um primo e outra uma grande amiga que internou. Ele não precisou entubar e tal, mas a minha amiga ficou 19 dias entubada. Nossa. E eu clamava para São Miguel Arcanjo, né, pela vida dela. E eu dizia, eu vou propagar. Eu vou dizer para ela, quando ela ficar bem, eu vou levar uma imagenzinha de São Miguel na casa dela. E vou dizer para que ela também tenha essa mesma devoção, que foi São Miguel que operou aquele milagre, né? Fez ela vencer aquele combate. E ela ficou bem. E meu primo também. Amém. Glória E a Deus. eu tô em déficit, a imagenzinha tá lá em casa do meu primo. E a gente mora tão pertinho. E esses dias eu vou atrás levar a imagem. A dela eu já entreguei. Mas é isso. Sabe que não pode demorar para pagar a promessa? Não pode, mas tá lá guardadinha. E ele fez aniversário agora no mês passado. Era uma oportunidade incrível, que a gente mora perto. E eu ainda não consegui, já quase 2 anos depois, ele já de alta. E eu ainda não consegui entregar. Tem uma história de uma amiga que me contou essa história, né? Que era pequena, aí teve um problema de saúde, os pais prometeram que ela iria no círio, que iriam levá-la no círio, no ombro do pai, vestido de anjo, aquela coisa. Aí foi passando os anos e a criança crescendo e nada de cumprir a promessa. Lá pelas tantas parece que adoeceu de novo, já com uns 14 anos. E aí, não, a gente vai pagar a promessa. E como não, que leva uma criança com 14 anos, aí não deu para levar no ombro, mas foi vestida de anjo na procissão, muito aborrecida. A mamãe que fala, porque ela também pagou uma promessa depois de 50 e poucos anos, que a minha avó fez para que ela pagasse lá em Canidé. E aí ela sempre diz, façam a promessa de vocês, mas não façam para que ninguém pague. E aí ela foi, depois ela ficou a vida toda com aquela história da promessa. Mas é isso mesmo, a gente tem que pagar. E eu digo muito mais do que pagar a promessa, é propagar. Sim, né? Isso. É propagar, eu acho que mais do que se tu paga, é propagar o que aconteceu de maravilha na tua vida, né? De bênção na tua vida. E realmente, fazer valer, né? Fazer valer a crença, o acreditar. Eu acho que as pessoas são muito tímidas para falar de Deus, para falar das bênçãos, para falar do que acontece, né? As pessoas falam muito sobre futebol, brigam sobre política, sobre os artistas, mas são muito tímidas para falar de Deus, assim, numa conversa sentado em algum lugar, comendo, fazendo lanche. É verdade. Né? São muito tímidas para isso. E a gente precisava, enquanto cristão, fazer mais isso, né? E eu fiz esse propósito, sabe? Quando eu recebi o convite para vir aqui e dizer o meu sim, né? Eu falei, gente, será que é esse o sinal? né? Que eu estava precisando e de realmente propagar, né? E falar mesmo de Deus sem, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa ter... É só falar. Sabe que eu, quando comecei a fazer o Cristocast, as pessoas que eu queria que viessem, sempre dava errado. Sempre. Chegou uma hora eu comecei a ficar muito triste, porque falei, caramba, não vai dar certo, porque todo mundo que eu convido não vai. E aí chegou um momento que eu entreguei para Deus. Falei assim, pai, se esse programa é para acontecer, coloca no meu caminho as pessoas que tu queres que dê testemunho. E aí veio a primeira, que foi a Maiara, né, nossa amiga. Hoje em dia, eu não conhecia a Maiara, mas hoje em dia é uma grande amiga, que foi que recomendou a Dani. E a partir dali, uma pessoa foi indicando a outra. Então, normalmente, quando as pessoas vêm aqui, elas sempre falam isso para mim. Nossa, eu tinha que vir aqui dar meu testemunho. Sim, dá essa quando trouxestes a fala
da dificuldade de chegar pela chuva e tudo mais, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga que também ela tem uma outra religião, mas a gente tem uma mesma linha de raciocínio, né? E ela estava falando assim, às vezes a gente quer fazer alguma coisa de bom, né? E aparece uma dificuldade. Pode observar. Porque é para te fazer tu desistires. Parece que aparece alguma coisa no caminho que é para tu desistires. Não desiste. Não desiste. Então, aí, quando eu falei, eu vou chegar mais cedo, porque aqui em Belém é assim, né? Ou tu sai, tu marca um compromisso antes da chuva ou depois. Como nós marcamos antes da chuva, eu falei, eu vou chegar bem mais cedo para que eu não pegue a chuva. Acabei pegando, mas... Enfim, a gente acabou conseguindo estar aqui. E é só gratidão. Ai, Dani, e para a gente encerrar, eu preciso fazer uma provocação. Mas uma provocação do bem, que eu faço em todos os episódios. Deus existe e eu posso provar. O que tu me dizes sobre isso? Abrir o olho todo dia, né? Bora provar? Prova maior do que essa. De todos os dias, foi o que a gente falou ainda há pouco, de ter essa nova oportunidade dia a dia, de quantas, né, pessoas a gente está ali, às vezes não dá importância para o mínimo, né? Para a tua respiração. Fica em silêncio e ouve o teu respirar. É prova maior de que Deus existe? Não tem. Né? E é isso. Eu acho que é isso. Dani, eu quero muito te agradecer. Andréia, obrigada. Passou rápido. Eu estava nervosa e acabou que fluiu, né? Deu Foi. certo. Olha, obrigada mesmo por trazer aqui a tua experiência, a tua devoção, por dedicar teu tempo para testemunhar. Eu quero muito, assim, que Deus te abençoe. E parabéns por esse projeto lindo. Obrigada. Eu fico muito feliz mesmo quando eu recebo as pessoas, eu sempre aprendo um pouco mais, eu sempre recebo alguma mensagem e eu tenho certeza que através de ti muitas pessoas vão ser alcançadas. Eu fico muito feliz, obrigada. Eu te agradeço também. Gente, e eu quero também agradecer você que acompanhou o nosso bate-papo até agora. É sempre muito gostoso, a gente sai daqui com o coração bem quentinho da mensagem de Deus, queimando aqui dentro. Experimente também ser canal de bênção na vida de alguém. Compartilha essa mensagem, esse programa com alguém que está ali precisando, que você ama, que você quer que ouça um trechinho, uma frasezinha do que foi dito aqui. Também deixe um comentário para a gente saber que você foi alcançado, que Deus alcançou você, te deixou ali também com o coração quentinho. A gente está aqui para servir a Deus, para nada mais do que isso. Então, Você já sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.